Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa live. Deixa eu anotar aqui o título, enquanto as pessoas vão entrando. É possível lidar com o medo do julgamento? Se esse tema te interessa, vai ficando aqui. De repente você vai ter muitos insights. Oi, Thali, vai encaminhando essa live, vai dando like aí pra gente começar. Dani, bem-vinda. Ai, gente, quem é que não tem medo do julgamento, né? Quem é que não tem medo do julgamento? Como vocês estão? Deixa eu tentar fixar o comentário aqui com o título que não deu certo. Pronto, agora fixou. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Me contem como que tá aí pra vocês. Tá respondendo é porque tá ouvindo bem. Deus é tu. Minha gente, é uma das coisas que eu mais atendo, sabia? É o medo do julgamento. O medo do julgamento das outras pessoas. E a ideia aqui é que a gente faça algumas reflexões sobre esse tema, né? Pra que a gente possa encarar aí, né? Encarar esse medo do julgamento. Dani, tava doida pra vir pra esses encontros, agora você tá aqui. Vamos lá, minha gente. Como a ideia é a gente fazer um momentinho de 30 segundos, ó, a louca, de 30 minutos, eu vou conversar, tá certo? Quem for chegando depois, vai pegando aí, vão dando like, por favor, pra poder o Instagram ir mostrando pra outras pessoas, tá certo? E se vocês precisarem comentar qualquer coisa, né, perguntar, o chat tá aí o tempo inteiro disponível para vocês, tá bom? Se quiserem que eu repita, que eu vá mais devagar, ou que se estiver muito monótono e quiserem que eu vá mais rápido, também me diga. Eu vou começar com o conceito de julgar, né? O conceito do dicionário. Fora o julgamento que vem ali da justiça, né, feito por um juiz. Julgar, no dicionário, também vem como formar um conceito, emitir um parecer, uma opinião sobre algo ou alguém. Então, julgamento, julgar, tem a ver com opinar, com ter uma ideia acerca de alguma coisa, né? De alguma pessoa ou de alguma situação. Deixa eu ajeitar aqui o tripé, colocar as pernas cruzadinhas. Vamos lá. Então, o julgamento, vamos começar pelo nosso próprio julgamento, né? O que eu julgo certo e errado, bom ou ruim, tem a ver com a minha própria história. Assim como quando o outro me julga ou julga alguma coisa que eu faço, tem a ver com a própria história do outro, né? E aí nós todos e todas somos seres sociais. Sendo seres sociais, nós nos preocupamos com a opinião das outras pessoas. Nós queremos estar em bando, nós precisamos pertencer, né? Então, se a gente precisa pertencer, se a gente precisa andar em grupo, a gente invariavelmente vai se importar com a opinião das outras pessoas. E a gente vai ter opiniões sobre as outras pessoas ou sobre as coisas que nos acontecem, né? Então, o que é bom pra mim, né? Existe o que é bom pra mim, e existe o que as pessoas acreditam que é bom pra mim, e existe o que a sociedade, de maneira geral, acredita, né? Acredita que a cada período que a gente vive, né, na nossa geração, tem algumas coisas que são aceitáveis e outras que não. E a gente não pode fingir que essas coisas aceitáveis, que esses padrões não nos incomodam, né? Bom dia, Mila. Então, a gente não tem como fingir que o comportamento, entre aspas, visto como padrão na sociedade, não nos incomoda, porque faz parte, né, da nossa cultura, né? Faz parte do momento que a gente vive. E isso também nos influencia, né? É uma influência aí externa que sempre vai acontecer, né? Então, eu queria perguntar para vocês, para quem tem aí medo de julgamento, de que forma é que esse medo vai se manifestar, né? O importante
é importante a gente prestar atenção no nível de incômodo que o julgamento das outras pessoas nos impõe. Se é um incômodo muito alto, se é zero incômodo, que a gente vai inclusive falar sobre isso. Quais são as reações que eu tenho? Eu me torno agressiva quando alguém me julga, quando alguém discorda de mim, né? Eu me calo, eu silencio, eu me afasto, eu tento convencer a outra pessoa, eu sinto vergonha, né? Eu sinto tristeza. Quais são as emoções, quais são os sentimentos que surgem? Isso é importante a gente ir refletindo para a gente entender até que ponto esse medo de julgamento vai me atrapalhar. Ele está me paralisando, então eu acredito que não é possível nós vivermos sem o julgamento e sem o medo do julgamento. Ou melhor, mesmo que não seja medo, mas sem uma preocupação com o julgamento do outro. Eu não posso vir para essa live, mesmo que eu já tenha feito muitas, né? E aí vamos pensar lá na primeira live que eu já fiz aqui. Foi impossível não pensar o que é que as pessoas vão pensar de mim quando eu estiver falando ali, expondo as minhas ideias. Só que esse medo não me paralisou para eu ter feito a minha primeira live, sei lá, anos atrás, né? E para eu estar aqui, continuar vindo aqui, fazer lives e colocar os meus conteúdos na internet. E aí eu vou tirar da internet, né? Tô falando esse exemplo porque a gente tá aqui, vou tirar da internet e vou para uma reunião de trabalho para colocar as minhas ideias, conversar com o meu companheiro, com a minha companheira, com um amigo, com uma amiga, com um parceiro, uma parceira, enfim, numa relação que eu esteja, e dizer o que eu penso de verdade, e dizer o que eu realmente estou sentindo com relação ao que existe dentro de mim, né? É me colocar. Eu fiz uma live 2 semanas atrás, acho que muitas de vocês estavam aqui, falando sobre a gente se colocar no mundo, né? Sobre exercer esse poder, assumir esse lugar que todas nós temos. E para eu assumir esse lugar que eu tenho, esse meu direito que eu tenho de estar aqui falando no Instagram, né? Sem necessariamente me deixar levar pelas opiniões de vocês, porque alguns de vocês vão gostar, outras não, e quem não gostar vai sair, ou vai criticar, ou vai tentar me convencer de uma outra coisa, né? E é isso, e faz. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Mila falou um pouco de cada coisa que se manifesta diferente em cada tipo de situação. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá, Mila? Sobre essas reações que a gente tem quando a gente pensa, né, no que é que as outras pessoas vão pensar da gente. Pessoal dando bom dia, Thelma, Cris, bom dia, bom dia, bom dia. Então, como é que isso afeta a nossa vida? Então, o nível de quanto maior, né, for essa afetação no sentido de eu travo na frente na hora de fazer as coisas que eu preciso fazer, de fazer um trabalho, de falar com as pessoas, de colocar minha opinião, de gravar um vídeo. Quanto mais isso me afeta, mais a probabilidade de eu ter baixa autoestima, insegurança, uma situação traumática ou várias situações traumáticas que eu vivi e que desenvolveram essa insegurança, essa baixa autoestima, que fazem com que eu entenda ou eu perceba, eu acredite que a minha opinião, que aquilo que eu faço, que aquilo que eu falo ou aquilo que eu sou não importa ou é menor do que o que as outras pessoas têm para dizer, para falar, para fazer, tá? Marco aqui, normalmente eu deixo que o tempo de resposta aos julgamentos errôneos, que o tempo dê resposta, né? Sim. E aí, minha gente, eu falei, né, sobre algumas coisas, né, que fazem com que a gente tenha esse medo do julgamento. Eu falei aí sobre traumatização, que pode vir de um evento, diversos eventos. Por exemplo, como é que foram
os nossos primeiros relacionamentos. Nossos primeiros relacionamentos geralmente são com os nossos pais, pai, mãe ou cuidadores, né? Qualquer pessoa que cuidou da gente quando nós éramos crianças. E aí o que a gente escutava e o que a gente via os adultos fazerem? E como a gente interpreta isso, é como a gente vai levar a nossa vida. São as crenças que nós vamos construindo nessa fase, até os 7 anos principalmente, eu sempre falo isso aqui em live, que são mais fortes. São imutáveis? Não. Essas crenças construídas lá na primeira infância, elas não são imutáveis. Tenham isso em mente. Não diga, eu sou assim mesmo. Ah, é porque eu sou tímida. Ah, é porque eu me acho feia mesmo. Ah, é porque eu tenho isso, é porque eu tenho aquilo. Ah, é porque... Não, a gente não é isso ou aquilo. Nós mudamos o tempo inteiro. Isso faz sentido para vocês? Se faz, cliquem no coração. Para que mais pessoas, né, possam acessar essa live. Então, pensando aí como é que foram os nossos primeiros relacionamentos. O que a gente ouvia quando a gente era criança? Eu vou trazer algumas frases e vocês me dizem aí se vocês identificam e podem complementar também com outras. Não faça isso. Você deveria ser como fulana, como fulano. Você não fez mais do que a sua obrigação. Pare de chorar. O que mais que a gente ouve quando é criança, né? Assim não, assim tá errado. Deixe que eu faço por você. Essas frases, por mais que pareçam inocentes, e veja, o pai ou a mãe que fala essas frases não tá com nenhuma intenção de prejudicar o filho ou a filha, óbvio, gente, né? O pai e a mãe que vem com essas frases desse tipo aí, de não, eu faço por você, você não sabe disso, isso não é assunto de criança, né? Assim eu fico triste, Dani. Excelente, assim eu fico triste. Essa frase é bem emblemática. Daqui a pouco eu vou até falar mais sobre ela. Cris falou, menina não pode ficar na rua, né? O que é comportamento de menino, comportamento de menina. Então, se você é menina e você fica na rua, logo você não é menina, logo você não tem o direito de estar ali. Ou seja, nós, homens e mulheres, né? Mulheres também, né? Menina não pode fazer isso, o que é que vão pensar de você? Olha só, o pensamento, né, com relação ao outro, né? A importância que a gente dá e que a gente ouve desde pequena, o quão importante é o que as pessoas pensam sobre nós. Essas crenças vão sendo construídas na nossa mente como uma sensação de inadequação, né? Olha só, se eu não posso fazer isso, se eu não posso ficar na rua, né? Se as pessoas vão pensar é errado de mim, né? Se eu vou deixar meus pais tristes, o absurdo dessa frase é que a gente está colocando, né? E aí você tem pais e mães de crianças, principalmente, né? Crianças pequenas, e que não conhecem, né, a importância de não falar sobre essa frase. Prestem atenção agora. Ou falem para as pessoas, né? Porque isso faz com que a criança acredite que ela é responsável pela felicidade de outra pessoa. Porque, veja, se eu faço isso e mamãe fica triste, e papai fica triste, né? Significa que eu não posso ser quem eu sou, que eu não posso fazer o que eu gosto, o que eu quero, mesmo que isso seja, gente, fazer o que é dito como birra, eu não gosto dessa palavra, mas mesmo que seja enfiar o dedo na tomada e que você esteja falando isso para né, ajudar o seu filho a não tomar um choque, ou que a criança bateu num coleguinha porque ela não sabe como expressar a raiva, e aí é uma outra live bem, né, mais completa que a gente pode falar sobre como lidar com essas emoções. Então a criança ela não sabe, nós não sabemos como lidar com as nossas emoções. Na adolescência a gente continua sem saber lidar, é tudo muito intenso, né? Se eu me apaixono, eu acredito que aquilo ali é o amor da minha vida pro resto da minha vida. Porque a gente ainda está formando o sistema nervoso da gente se forma até aí uns 25 anos de idade para se completar. E a gente está ali, nesse processo de formação de sistema nervoso, que é o sistema que faz com que eu me relacione com o mundo, é como eu sinto as minhas emoções,
né? Quando meu coração acelera, as borboletas na barriga, vem o medo, o aperto na garganta, né? As coisas todas, as emoções todas que a gente vai sentindo. Então, quando a gente vai ouvindo essas frases, internalizando essas frases, né? Como a Daiane falou, que essas crenças nos podam, a gente vai criando, né? Um arcabouço, né? Uma construção aí, uma base, né? De crenças que nos sustentam. E o que eu vou fazer no resto da minha vida? Tá, no resto da minha vida, enquanto eu estiver inconsciente delas, tá? Enquanto eu estiver inconsciente de que é essa crença que está dirigindo a minha vida, essa crença vai fazer com que eu precise o tempo todo, que eu faça tudo o tempo inteiro para provar que isso é verdade. Ou para provar que isso não é verdade, né? Ou seja, essa crença vai guiando a minha vida. Essa crença vai guiando a minha vida. E tudo que eu faço, as pessoas que eu encontro na minha frente, os relacionamentos, eu vou fazendo tudo para provar que, tá vendo? Realmente, fulana tava me julgando. Eu não posso ser quem eu sou, né? Mas deixa eu ler vocês aqui, peraí. Minha mãe sempre me privou de muitas coisas, acho que privou, né? Sempre dizendo que os vizinhos iam pensar que eu teria que ser uma menina exemplar. Ai, Dani, que o amor está condicionado ao nosso comportamento. Exatamente, Dani, como se, né, o amor e as emoções, né? Eu só te amo, né? A criança pode interpretar isso também, né? Se eu deixei meu pai triste, né? Então ele vai deixar de me amar. Porque é isso que a gente acredita, que se a gente fizer alguma coisa errada, né? Nossos pais, nossos cuidadores vão deixar de nos amar. E aí a gente vai vivendo com que... Deixa eu beber uma água, viu, gente? Peraí, que vocês sabem que eu falo pra caramba. E aí a gente vai vivendo com esse monte de crenças de que nós não somos adequadas, né? Somos inadequadas. E que precisamos provar ao outro que somos sim capazes, né? Porque toda criança precisa se sentir segura e pertencente, né? Dentre muitas coisas que as crianças precisam é se sentir segura e pertencente. Isso é que faz com que nós tenhamos segurança, autoestima quando crescermos, né? Então, se eu tenho o tempo inteiro, se eu tô sempre sendo negada, né, nas minhas vontades, nas minhas necessidades, não estão sendo atendidas, principalmente essa sensação aí de segurança, de pertencimento, eu vou viver o resto da vida preocupada com, poxa, esse lugar não é seguro, porque eu tô precisando sempre ser quem eu não sou, né? Eu vou precisar ser sempre quem eu não sou, uma vez que eu aprendi que as coisas... Isso é muito inconsciente, tá, gente? Uma vez que eu aprendi que as coisas... Né? Uma vez que as coisas que eu aprendi lá atrás, né? Tudo que foi me dito, tudo que eu interpretei, demonstravam que eu precisava fazer as coisas de um outro jeito, né? Então eu quero gargalhar alto, mas eu falo baixinho, né? Então eu tive cabelo... Fazendo aqui um exemplo, eu tenho cabelo cacheado, né? E quando eu tinha... Quantos anos eu comecei? Eu tinha 20 anos, ou era mais nova, acho que bem mais nova. Eu comecei a... Primeiro era relaxamento, porque esse volume no cabelo, e olha que ele tá bem menos, ele era mais volumoso. Não adolescente com cabelo volumoso naquela época, né? Não era, a gente não gostava. Aí com 25 eu comecei a alisar mesmo com 25. E fui até os 32 com cabelo liso. E porque, assim, era o modelo de mulher bonita. É a mulher que tem o cabelo liso, de preferência loira, né? E quando a gente quanto mais jovem a gente tá, gente? Mas nós adultas, se vocês têm 30, 40, 50 anos, não estamos livres, tá? Dessas opiniões, desses julgamentos. Porque existe todo esse construto social, né? De que eu preciso me adequar. Que eu preciso me adequar ao outro, às necessidades do outro. E aí a nossa autonomia, né? A nossa vontade, o que é que eu quero, ela fica confusa. A gente tem às vezes a sensação de que a gente está fazendo aquilo por nós mesmas.
Eu tô alisando o meu cabelo por mim mesma. Mas talvez ali no fundo tenha alguma coisa que eu ainda não consegui compreender, ainda não consegui entender, que faz com que eu queira simplesmente pertencer. Tá beleza até aí, gente? Vocês têm alguma coisa para complementar, sugerir? E aí, vamos lá. Algumas coisas, assim, né? Algumas consequências que a gente tem com isso, né? Como eu já estava dizendo aí. Mas a gente fica com dificuldade de reconhecer primeiro e de honrar as nossas próprias vontades. Então, porque eu não consigo dizer não, né? Não consigo colocar o meu limite. Olha, até aqui eu vou, até aqui não. Olha, eu não gostei disso que você fez. Porque a gente tem medo de dizer, né? E aí é outro tema também sobre colocar limites, que a gente pode falar depois, sobre colocar limites e saber dizer não, né? Então a gente fica com essas vontades, a nossa vontade, né, mais fraca, sem autonomia. E aí, percebam, se a gente entra naquele processo de pensar que se nada que eu faço tá bom, né? Que eu não pertenço aqui, que eu preciso fazer de um outro jeito. Se não tá bom o suficiente, eu preciso continuar fazendo, continuar trabalhando, continuar estudando, continuar me esforçando para agradar a quem? Quem é que a gente está tentando agradar quando a gente está fazendo mais e mais e mais e mais? Me digam aí, quem é que a gente está tentando agradar enquanto eu bebo água? A quem a gente está tentando provar que a gente consegue quando a gente está trabalhando mais, se dedicando mais, estudando mais, sem parar, né? Sempre cada vez mais mostrando ao outro que eu posso, né? Esse é um exemplo, tá? É uma possibilidade. Ninguém? Ou é o atraso do Instagram? Geralmente, pessoal, a gente tá aí ainda preso naquela situação lá com os nossos cuidadores, né? Que geralmente é pai e mãe. Mila, mas esse agradar o outro quem? Não é o outro. Quando eu agrado a minha amiga, o meu companheiro, a minha companheira, esposo, esposa, o meu colega de trabalho, o meu chefe, eu não estou agradando essas pessoas por si só. Eu estou tentando ainda buscar compensar, geralmente, né? Não é uma regra, gente, eu já falo sempre pra vocês, né? Eu quero comprovar, mostrar para o meu pai, para minha mãe, que aquilo que ele me diz não é verdade, né? Que aquela sensação de inadequação, né? Que na verdade é a minha criança ferida, não eu tô querendo mostrar para minha criança ferida. Minha percepção é, a minha criança ferida está querendo mostrar para alguém que é capaz, que é adequada, que pertence. Minha criança está querendo provar isso, né? E para eu provar, eu preciso anular algumas coisas que eu gostaria de fazer, né? Eu preciso trabalhar mais, por exemplo, para provar que eu sou boa sim, estudar mais, né? E muitas vezes, gente, as nossas feridas, elas também podem ser uma grande potência, tá? Isso a gente pode falar um outro dia também, mas não existe só, né? A gente falou de criança ferida na semana passada, né? A live. Mas existe potência também, tá? Nessa ferida. Só que a gente precisa perceber em que momento ela não tá mais funcionando pra gente, né? Porque a nossa criança, ela precisa estar aqui sempre, tá? Nossa criança, ela precisa estar aqui sempre. A ferida dessa criança é que a gente pode curar, tá? Traumas têm cura. Cada um vai encontrar o seu meio, certo? Algumas pessoas pela terapia a partir da fala, por terapias corporais, por terapias energéticas. Mas essas feridas, elas podem ser curadas. O medo do julgamento, ele pode ser, né, diminuído. Ele pode ser, né, mitigado aí a partir do nosso processo de autoconhecimento. Não é tomei consciência, já sei que é por conta disso e pronto.
né? Mas existe uma construção aí que pode ser feita. E aí a gente precisa, né? Como sugestões, a gente precisa, né? Primeiro, prestar atenção no nosso auto-julgamento. Porque... Por que eu acho que as pessoas vão achar, sei lá, que meu cabelo tá feio? Geralmente eu tô achando meu cabelo tá feio. Porque se eu não deixar de julgar e deixar meu cabelo aí do jeito que ele tá, é meu cabelo, é só um cabelo. Eu começo a desconstruir essa ideia de que as pessoas vão achar que o meu cabelo é feio, por exemplo, né? Também não é fácil, não é? Hoje, a partir de hoje eu não me julgo mais, né? Autoaceitação. Por que autoaceitação? Principalmente autoaceitação. Porque a gente precisa aceitar que nós não somos só bonitinhas, só boazinhas, só inteligentes, né? Só legaisinhas, sei lá o que a gente acredita que a gente é. A gente também tem um lado, né? Negativo, ruim, sei lá o que, um lado mal, que a gente não quer ver. Eu não sou isso, eu sou uma pessoa boa e tal. Gente, mas a gente também faz coisas ruins para as outras pessoas, a gente machuca as outras pessoas, né? A gente faz coisa errada, a gente erra. Porque errar faz parte da vida e eu preciso acolher isso, aceitar isso, para que eu diminua também esse julgamento, esse medo de que o outro... e se eu errar, o que fulano vai pensar? Eu posso falar, mas gente, se eu tivesse medo, eu tenho medo de falar besteira em live, vocês acham que eu não tenho? Vocês acham que eu não me preocupo? Que eu vou chegar aqui e alguém vai dizer que merda que a Nara tá falando? Desculpe, não sei se pode xingar. Mas falei, né? Que M que a Nara tá falando aí. Porque eu sou humana, eu sou passível de erro, eu não vou ser antiética, né? Vou prestar atenção em tudo aqui, porque eu não quero ser antiética. Vou trabalhar para não magoar ninguém, não ofender ninguém. Mas eu posso falar uma bobagem. Todo mundo pode. E quando eu aceito e acolho isso, né? Eu morria de medo, ficava muito mais nervosa para fazer live. E hoje eu falei assim, se eu falar uma bobagem, paciência, eu faço o quê? Apago a live e não deixo ela aí visível para todo mundo, não? Mas eu preciso admitir isso, eu preciso admitir que algumas pessoas não vão gostar do meu conteúdo. Porque se eu vier acreditando, e eu dou sempre os exemplos da live porque tem muita relação com o julgamento, eu acho que é uma coisa fácil de vocês perceberem, né? Se eu vier pra live, eu falei isso na primeira live dessa série de pausa e prosa, se eu vier pra essa live achando que vocês vão acreditar em tudo que eu disser, achando que tudo que eu disser vai ser lindo, maravilhoso, e que eu vou estar linda e maravilhosa e todo mundo vai gostar, eu já perdi aí, sabe? A minha insegurança vai lá no teto, porque isso é impossível, né? A frase é clara, nem Jesus agradou a todos. Mas, e Anália, como é que você faz isso? Várias formas, né? Como é que eu acolho e aceito isso? Uma delas é terapia, né? Óbvio, uma delas é terapia. Vai aumentando sua autoestima, vai fazendo com que você... Quanto mais autoestima eu tenho, mais capacidade eu tenho de aceitar meus defeitos, né? Não sou o suprassumo da autoestima não, tá? Não é porque eu tô fazendo aqui lives e falando de boas sobre isso que eu sou o suprassumo da autoestima. Eu tenho minhas questões, eu tenho os meus medos de julgamentos em alguns momentos, mas eu não posso deixar que eles me paralisem, né? Porque se uma pessoa tiver um insight de alguma coisa que eu falei aqui, poxa, já valeu a pena, sabe? Se vocês refletirem sobre algumas coisas, levarem isso para a vida de vocês, para o coração de vocês, é isso que eu quero, né? Faz parte do que eu acredito. Né, que a minha missão na vida profissional é sobre isso, tá? Então, eu preciso colocar na balança, o que é mais forte, né? Eu vou deixar esse medo me paralisar? E é isso, né? Não é fácil. É olhando pra mim, encarando os meus monstros, né? Indo pra terapia, fazendo yoga e treinando, né? Aí eu tenho dificuldade de me posicionar, de falar em público. Você precisa ir, você precisa se colocar à prova, mas isso pode retraumatizar. E aí é que é a questão, eu queria deixar isso bem claro. Não aceitem que alguém diga pra vocês simplesmente, vai lá e faça, teste, você vai ver e tal. Pensem com muito cuidado sobre isso.
Pensem com muito cuidado, porque se você tem um trauma, por exemplo, de falar em público, um trauma de dizer não, de colocar limites, e alguém disser pra você, mas vai lá, é só você dizer não, é só você simplesmente, né, tente, vá fazer alguma coisa, falar em público, você pode criar uma retraumatização, isso pode acontecer uma retraumatização, tá? Então, é muito cuidado, a gente precisa ter. Eu já falei, né? Compreender que os defeitos continuarão fazendo parte e que os julgamentos, mais do que os defeitos, os julgamentos da outra pessoa vão continuar existindo. Porque você vai continuar julgando. Quando você diz assim, ó, vou dar um exemplo de um julgamento que é positivo, porque a gente sempre vê o julgamento como negativo. Mila escreveu aí mais na frente que meu colar era lindo. Gente, isso é um julgamento, é a opinião dela. Outra pessoa pode julgar o colar feio. Outra pessoa pode julgar que o colar não combinou comigo. Sabe? Então o julgamento, ele é só um julgamento. A gente que diz que é bom ou ruim é só o que a pessoa pensa. Mas, né? Falar é mais fácil do que fazer. É um processo. Vão botando perguntas que eu vou ler aqui as perguntas que a galera colocou nos stories, tá bom? Que eu perguntei como é que as pessoas lidam com o medo do julgamento. Uma pessoa respondeu assim, deixo ir, né? Deixo ir, o julgamento tá ali. Não sei se esse deixo ir assim é tão fácil, mas vamos lá. Depende de como estou no dia, varia de ok, ou então vou ficar na defensiva. Olha como isso é autoconhecimento, gente. Olha como isso é autoconhecimento. Depende do dia, e talvez, não sei se faz sentido para essa pessoa, não sei quem respondeu isso também está na live, se tem a ver também com o tipo de julgamento, né? Porque se for um julgamento igual, tudo bem, né? Um dia vai depender de como eu estou hoje, né? Mas quando a gente vai se conhecendo, a gente vai começando a perceber. Nádia, não ponho como julgamento e sim um elogio ou crítica. Tudo hoje virou julgamento. Nádia, não sei se você estava antes, mas, por exemplo, eu trouxe no dicionário, eu comecei a live, né, trazendo o conceito de julgar pelo dicionário. E aí é formar um conceito, emitir um parecer, uma opinião sobre algo ou alguém. É a partir dessa palavra que eu tô trazendo. Na verdade, a minha opinião é que não é que tudo virou julgamento, é que o julgamento virou uma coisa negativa, uma conotação negativa, como se julgar fosse ruim, né? E julgar é uma coisa natural. A gente faz o julgamento o tempo inteiro, mesmo sem a gente perceber. Mas, né, essa é a minha perspectiva aí. Terapeuticamente eu trabalho dessa forma. Vamos ver o que mais que as pessoas responderam. Alguém falou assim, depende de como estou no dia, né? Isso aí que eu postei, e aí botou assim, mas é uma longa jornada. Às vezes me pego justificando algo ou ficando chateada com o julgamento. Carla vai ficar gravada assim. Então, gente, olha aí, é uma longa jornada, né? É isso que eu tava falando, não é você percebeu, né? Clicou assim e fez. Clicou assim e percebi, agora não tenho mais medo do julgamento, né? Agora eu não vou ficar mais chateada. A gente pode sim incomodar e a gente vai perceber o que é que a gente vai fazer com aquilo, né? De onde é que vem aquilo. Nádia, sim, mas a palavra julgamento tem muito peso. Eu concordo com você, mas eu continuo achando, e aí é a minha opinião, que o peso foi colocado socialmente, tá? A minha perspectiva é que a palavra não tem esse peso. Mas o peso foi colocado socialmente. E aí, tudo bem, né? É verdade. Faz todo sentido que ela tenha muito peso. E aí a gente pode... Eu quis exemplificar essa coisa do colar, trazendo para o ponto lá do que eu falei no início, que o julgamento é uma opinião também. Outra pessoa respondeu. Ai, gente, sumiu aqui. Por que é isso aqui? Tentando me trabalhar para me afetar. Deve ser para não me afetar, né? O processo de autoconhecimento está me ajudando. Mas a gente tem que se conhecer. Aqui tem um hoje não ligo mais. Aí, eu acho, isso é uma opinião particular, isso não é nenhuma opinião de terapeuta, tá? É uma opinião de Anália, ser humano. Que é um pouco difícil a gente não ligar mais, assim, para nenhum tipo de julgamento, né?
talvez a gente não se paralise com esse medo do julgamento. E aí, com esse julgamento, né? A gente talvez não se paralise, mas nós somos seres gregários, né? Nós somos seres que precisamos viver em bando, em grupo. Olha aqui, entendo que... Poxa, toda vez tá... Entendo que o outro pensa e faz... O que o outro pensa e faz é exclusivamente sobre ele e não sobre... Deve ser sobre mim, né? Então, vem aquilo que eu falei no início. Que o que eu vejo, o que eu penso, tem a ver com a minha história. Tem a ver como foram construídas as minhas crenças. E aí, você vai encontrar uma pessoa que tem crenças completamente diferentes da sua, que tem uma história completamente diferente da sua, e vai ser impossível vocês concordarem 100% em tudo, né? E a pessoa vai poder olhar e vai dizer, mas... Vamos dar um exemplo, uma pessoa que foi criada, e aí eu também fui criada nisso, mas trouxe uma outra percepção, a coisa do ter filho, né? Muitas mulheres se identificam com isso, não quero ter filho, e muitas pessoas julgam a mulher que não quer ter filho. Por quê? Aquela pessoa que está julgando, ela tem uma vontade tão grande de ser mãe, é tão visceral para ela, e também dá tão arraigado na sociedade, para completar, que ela não consegue conceber que alguém não queira ser mãe, porque para ela é muito forte. E aí você vai fazer o quê? Né? O que a pessoa disse aqui, o que o outro pensa e faz, é exclusivamente sobre ele, é a história dela que diz que é um absurdo você não querer ser mãe, que é um absurdo eu não querer ser mãe. Né? E aí, é o que ela pensa. E tá tudo bem, porque é o que ela pensa, é a história dela. Eu também não posso dizer, é um absurdo você querer ser mãe, né? Até porque eu vim, todo mundo tá aqui por causa de uma mãe. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Carla, sobre a carta da semana. Não sei, não me lembro mais não, depois a gente conversa. A Aline disse, quando a gente para um pouco de julgar, o outro fica um pouco mais leve. Sim, e quando a gente para de julgar, a gente também, né? Parar de julgar, a gente também. Aí a última resposta que tem aqui na caixinha, já lidei bem mal, cada dia ligo menos, se soubesse o bem que fazia antes. Pois é, faz muito bem pra gente quando a gente vai deixando, né, de se preocupar. São opiniões, são julgamentos, né, como disseram antes aí, o que o outro pensa é sobre o outro, mas é um processo que não é de uma hora para outra, é um processo que vem só com muito autoconhecimento, né, e vem com um processo de... Para algumas pessoas vai ser mais fácil do que para outras, tá? Vai depender do quanto a gente tem muitas crenças de inadequação, certo? Vai depender de situações traumáticas que a gente viveu. Então, não é simples assim, não é igual para todo mundo. E até nisso a gente precisa respeitar, entender que o julgamento do outro vai afetar a mim de uma forma e a você de outra, tá bom? É isso, meus amores. Muito obrigada pela participação de vocês. A conversa de vocês no chat me ajuda bastante, porque a gente pode, né, trocar ideias. E eu vou deixar gravada um queiminha para as pessoas que vocês acham que pode ser interessante, tá bom? Semana que vem a gente tá aqui de novo. Lá para quinta, sexta-feira eu coloco nos stories a votação para vocês escolherem o tema da semana que vem. Um beijo!